vamos conversar hoje sobre a parábola do credor incompassivo, como é conhecida pela maioria das pessoas. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Então, eu peço que você abra sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, ou a sua Bíblia em papel, a maneira como você estiver lendo, você que está nos ouvindo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21, vai ser nesse texto que nós vamos refletir nesta noite. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram-lhe diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e lhe suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Vamos orar juntos? Pai querido, te somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e de refletir nela, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos deixou à nossa própria sorte. Nós não fomos abandonados aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias ideias, mas por Tua misericórdia, por Teu amor, o Senhor deixou registrado na Tua palavra a orientação, a direção, o caminho que devemos seguir. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos também pelo Teu Espírito que habita em nós e nos dá clareza e discernimento sobre quem nós somos, sobre quem o Senhor é, e assim aplica a Tua palavra às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado também, Pai, pela comunhão entre os irmãos, Pai, porque é no meio do Teu povo que o Teu Espírito fala, através dos Teus servos, e nos ajuda também a corrigir a nossa caminhada e a nos aproximarmos mais de Ti, Senhor Deus. Muito obrigado. O Senhor não nos deixou só, o Senhor tem caminhado conosco, e nós bendizemos o Teu nome por isso. Agora te pedimos, Senhor, que haja clareza em nossas mentes a respeito da Tua palavra, Senhor. Tudo que vem de Ti, Senhor Deus, que for dito aqui agora e que vier de Ti, Senhor, mantém, Senhor, impregnado na mente e no coração daqueles que estão ouvindo, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, essa parábola, claramente, ela lida com o tema de perdão. É o tipo de história que mexe com a gente. Eu não sei se mexe com vocês, mas
mexe comigo quando eu leio essa história. Toda vez que eu me deparo com essa parábola, eu sou remexido por dentro. Ela foi contada dentro de um contexto e eu queria ajudar, então, a cada um de vocês a perceber esse contexto mais claramente, o contexto desse ensino, e depois nós vamos lidar com algumas implicações desta parábola. Eu peço, portanto, atenção para você considerar essas primeiras reflexões do contexto, porque elas vão ser importantes para a gente depois refletir sobre esse entendimento. Eu quero apresentar agora, na verdade, uma visão panorâmica do capítulo 18 de Mateus, aonde essa parábola está inserida. Porque essa parábola ela não está solta neste capítulo, ela faz parte de todo um contexto de ensino que está presente em todo o capítulo 18 de Mateus. Os temas desse capítulo estão entrelaçados e fazem parte de um mesmo assunto. De maneira que, se a gente conseguir perceber o fio condutor de todo o capítulo, algumas janelas de luz e de compreensão poderão se abrir sobre nós e nós podemos ser, então, ministrados com mais propriedade pelo Espírito de Deus. Esta parábola ela faz parte do quarto discurso de Jesus registrado no Evangelho de Mateus. O discurso, na verdade, é um trecho maior, onde Jesus falou de forma mais abrangente sobre determinados temas. Nem sempre os evangelhos têm a fala direta de Jesus. Muitas vezes os evangelhos têm as narrativas dos evangelistas, as histórias contadas, mas não com Jesus como sendo aquele que fala. Então, sendo Jesus falando, esses discursos de Jesus, 5 deles foram registrados no Evangelho de Mateus. O primeiro discurso é conhecido, e é o mais conhecido, como o Sermão do Monte. Ele está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O segundo discurso é chamado Discurso da Missão. Ele está no capítulo 10 de Mateus. O terceiro é conhecido como o Discurso das Parábolas. E é o capítulo 13 de Mateus que nós vimos detalhadamente nessa série de pregações sobre as parábolas. O quarto é chamado Discurso sobre a Igreja, e é sobre esse que a gente vai lidar com ele hoje. É o capítulo 18 de Mateus. E o quinto é o Discurso das Oliveiras, também chamado como Pequeno Apocalipse, onde o Senhor fala sobre o final dos tempos, no capítulo 24 de Mateus. Pois bem, a nossa parábola de hoje, então, no capítulo 18, está incluída dentro desse quarto discurso que fala sobre a igreja de uma forma geral. E eu queria começar, na verdade, com a pergunta que deu espaço ou abriu a possibilidade de Jesus falar todas essas questões que ele falou. E a pergunta foi feita pelos seus discípulos. No versículo 1 do capítulo 18, nós temos o seguinte texto: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Meus irmãos, sempre que nós nos juntamos com outras pessoas, parece que uma bússola interna dentro da gente aponta na direção daquilo que a gente considera importante. E essa bússola, normalmente, quando a gente se junta com outras pessoas, aponta para assuntos do tipo: quem manda aqui? Quem tem poder nesse espaço? Quem é que vai ditar as regras aqui entre nós? Quem é mais importante, afinal? Isso está relacionado diretamente ao senso de valor que nós perdemos quando a humanidade virou as costas para Deus. Nós queremos ser valorizados, nós queremos ser importantes, nós queremos saber quem é importante e como é que faz para ser importante, porque é isso que a gente quer na vida. Os discípulos que ouviram Jesus explicar o reino de várias maneiras, isso está apresentado de forma detalhada no capítulo 13, nós vimos várias dessas parábolas, eles não são diferentes de nós, não eram diferentes de nós. Agora, depois de eles ouvirem a respeito do reino, ouvirem aquilo que Jesus estava explicando sobre a natureza do reino, agora eles querem saber como serão os relacionamentos entre as pessoas do reino. Alguém vai ser mais importante do que os outros?
Haverá entre as pessoas do reino uma relação de poder? Como é que os cidadãos do reino vão se relacionar uns com os outros? Os parâmetros desses relacionamentos vão ser os mesmos que a gente tem hoje ou vão ser diferentes? São perguntas pertinentes, importantes. Por isso, Jesus não deixou que elas passassem sem resposta. E esse é um assunto importante porque não basta entender a natureza do reino. É também preciso viver o reino de Deus. E viver o reino de Deus nos leva inevitavelmente à questão dos relacionamentos. Como é que nós nos relacionamos uns com os outros? Então, nesse capítulo 18, Jesus começa explicando que no reino de Deus, o valor das pessoas não é medido pelo poder que eles têm. Isso é algo revolucionário para nós. No reino de Deus, o valor das pessoas não é medido pelo poder que elas têm. Isto é, a capacidade de se impor sobre os outros não é uma forma de mensurar o valor das pessoas no reino de Deus. E para exemplificar isso, Jesus chamou uma criança e apresentou essa criança como um modelo para as relações do reino. E ele disse que no reino de Deus é como acontece com os pequeninos. Eles confiam no Pai. Eles encontram valor no amor com que são amados pelos pais. Da mesma forma, nós confiamos em Jesus Cristo. Aqueles que são do reino confiam em Jesus, confiam no seu amor por eles, e isso é suficiente. E Jesus reforça, dizendo que qualquer relacionamento de opressão, qualquer relacionamento de dominação, de indução ao erro, não tem espaço para se perpetuar no reino, sem que seja duramente repreendido pelo rei. O Senhor não vai admitir nada parecido com isso. Porque no reino de Deus não são os poderosos que são importantes. Todos são importantes. Jesus avança pelo capítulo 18, explicando que no reino de Deus também não há lugar para o desprezo. Não é porque as pessoas parecem fracas, parecem sem poder, que elas devam ser desconsideradas. Não é porque pareça distante, alguém pareça distante, pareça descomprometido com Deus até, que ela deva ser abandonada à própria sorte. Ao contrário, essas é que devem ser buscadas. No reino de Deus, diz Jesus, os relacionamentos visam restauração e recuperação. Mesmo quando as causas parecem perdidas. Por quê? Porque o Pai não quer que ninguém se perca. E aí Jesus contou a história da ovelha que foi embora e o pastor abandonou aquelas no aprisco e foi atrás de uma só que tinha sido abandonada. Em seguida, Jesus afirma que esse cuidado mútuo, esse cuidado para que ninguém se perca, porque é a vontade de Deus, passa pelo exercício do amor prático. A gente tem dificuldade de pensar em amor prático, embora não haja amor que não seja prático. Mas a gente tem dificuldade disso. A gente é acostumado a expressar amor com palavras. Mas a verdade é que o amor ao qual nós somos chamados deve ser expresso com atos e ações. Para que ninguém se perca, o exercício do amor precisa ser prático. E como é que Jesus fala sobre isso? Ele diz que nas relações do reino, as comunicações precisam ser claras e precisam ser capazes de dizer uns aos outros, de que forma nós fomos ofendidos ou machucados. Então, a relação do reino abre esse espaço de clareza na comunicação, de maneira que a gente consegue falar e o outro consegue ouvir quando a gente é machucado e ferido e ofendido. Então Jesus apresenta, por causa dessa importância
desse amor prático que lida com os relacionamentos, um processo de restauração de relacionamentos. Um processo que preserva a privacidade dos erros confessados. Isso é, se o seu irmão pecou contra você, procure o seu irmão, converse com ele e você vai ganhar então ele. Mas, ao mesmo tempo, esse processo que Jesus apresenta não encobre os pecados que resistem à confissão. Isso é, se aquele que ofende nunca se arrepende, se aquele que ofende nunca reconhece, não está disposto a lidar sobre isso, Jesus diz que essa situação precisa ser levada a situações, a considerações cada vez mais amplas, até que, por fim, essa pessoa não pode mais fazer parte da comunidade. Privacidade dos erros confessados, mas nunca encobrir aqueles que resistem ao reconhecimento e à confissão. Jesus diz que no processo de restauração dos relacionamentos, aqueles que se sentem ofendidos ou machucados, em vez de se calarem, em vez de irem embora, em vez de fecharem a cara, em vez de não dizerem nada, ficarem só pelos cantos, eles devem tomar a iniciativa de falar que foram atingidos e machucados. Se você foi ofendido, procure o seu irmão. Converse com ele, disse Jesus. A esperança que move esse processo que Jesus fala é que haja um reconhecimento da parte do ofensor e, ao mesmo tempo, perdão da parte do ofendido. Nas palavras de Jesus, se ele ouvir, significa que você está falando, você ganhou o seu irmão. E a restauração aconteceu. Diante desse desafio de Jesus, de que as pessoas deveriam construir relacionamentos transparentes, com capacidade de falar quando são ofendidos, e de perdoar e de pedir perdão, depois que Jesus explicou que o perdão é uma estratégia do reino de Deus para promover a saúde da alma, meus irmãos, e para promover a saúde do espírito, Pedro se preocupou. Pedro preocupou-se sobre como é que ele ia equilibrar essas coisas entre justiça e misericórdia. Porque Pedro sentiu que havia aí talvez um limite que precisava ser colocado. Tudo bem, Senhor, eu estou entendendo, eu preciso perdoar. Quantas vezes? Não é uma pergunta legítima? Quantas vezes? Quantas vezes, Senhor? E Pedro se preocupou e, vocês conhecem Pedro, né? Acho que se Pedro entrasse aqui, a gente já conhecia, porque Pedro se apresenta tanto nas Escrituras que a gente já tem mais ou menos o jeitão dele, né? E Pedro, então, levantou a voz e disse: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Até onde eu devo liberar aquele que pecou contra mim? E aí Pedro arrisca, né? 7 vezes. Olha, eu não sei. Eu acho que Pedro, acho que a gente está longe até dos 7 de Pedro, sabe? A gente está tentando perdoar uma, né? Se perdoar 2, o cara já se acha, já 2 vezes já perdoei esse sujeito, né? Mas acontece que os rabinos diziam que era para perdoar, sabe quantas? 3. Os rabinos, aqueles que a gente chama de religiosos, né, que a gente às vezes critica, lá eles diziam, 3, você precisa perdoar. Agora eles também diziam o seguinte, que na 4ª vez não tinha mais perdão. Pedro então estendeu de 3 para 7. Foi além. Jesus ouviu aquela expressão de Pedro, eu imagino Jesus vendo Pedro, a preocupação de Pedro, talvez a testa franzida, e Pedro, depois de ouvir aquela história toda, ele dizendo, Senhor, quantas vezes a gente vai perdoar? Eu estou entendendo aí, o Senhor disse que essa coisa do relacionamento do reino a gente precisa perdoar, mas quantas vezes, hein? 7 tá bom, né? 7 vezes, já era bem mais do que tudo que estava sendo pedido. Mas Jesus, em sua resposta, extrapolou todos os limites.
e afirmou que no reino de Deus, o perdão não é concedido apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, isto é, quantas vezes for necessário. Agora, atenção, meus irmãos, preste atenção agora. Essa não é uma palavra para o ofensor. Não é. Portanto, ela não pode ser usada como um álibi ou como uma justificativa por quem é acusado de machucar ou ofender. Não, só foi 2 vezes até agora, a Bíblia diz que é 7, ainda estou com um saldo de 5 para ele me perdoar ainda. Não, esse não é um discurso para o ofensor. Aos ofensores, de fato, e aos ofensores em potencial, vale a orientação de Jesus. E qual é ela? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Essa palavra do 70 vezes 7 é para o ofendido. É para ajudar o ofendido a manter-se livre do ódio e da vingança. Bom, não é difícil imaginar a expressão e o rosto dos discípulos diante da afirmação de Jesus de 70 vezes 7. Talvez alguns tiveram que levantar o queixo do outro, assim, né? Tomé. Foi. Um cutucou o outro e disse assim, foi isso mesmo, porque ele disse 70 vezes 7. Ele disse, 70 vezes 7. Foi isso mesmo. 70 vezes 7 não tem fim. Por que eu deveria perdoar aquele que me ofende tantas vezes? Por que eu não deveria simplesmente entregar essa pessoa aos cuidados da justiça? Isso é, negar o perdão e deixar que ela sofra as penalidades. Não é justo que essa pessoa seja punida? Ao pedir a ajuda de Jesus sobre como equilibrar justiça e misericórdia, Pedro e os discípulos ficaram chocados com a resposta do mestre. Jesus parece nos dizer que nos relacionamentos do reino, esse equilíbrio acontece quando estamos dispostos a ir além. Foi nesse contexto, diante de discípulos completamente surpresos, que Jesus contou a parábola que nós lemos hoje. A maioria dos comentaristas divide essa parábola em 3 cenas e dá para você ver facilmente essas 3 cenas. A primeira cena, a primeira parte, é o encontro do servo com o rei. Quando ele é chamado a fazer um acerto de contas e não tem como pagar as suas dívidas. A segunda cena é o encontro do servo já perdoado com um amigo que lhe devia dinheiro e que também não tinha como pagar a sua dívida. A terceira é o novo encontro do servo perdoado com o rei, depois que as notícias de como ele tratou o seu amigo se espalharam. 3 cenas. Na primeira cena, a situação descrita por Jesus era comum. Homens ricos, para administrar suas posses, se valiam de auxiliares. Eles contratavam pessoas a quem eram delegadas responsabilidades para cuidar das suas propriedades. Eles recebiam essas pessoas contratadas, muitas vezes servos de alta competência, pessoas que iriam cuidar de bens e patrimônios. Eles recebiam recursos e condições para cumprir as suas tarefas. E então, periodicamente, eles eram chamados a prestar contas. Então, nós não estamos falando aqui de um escravo que iria limpar o chão da casa do seu senhor, mas de alguém com responsabilidade sobre o patrimônio do seu senhor. Na história contada por Jesus, esse homem é chamado a prestar contas. E ao ser chamado a prestar contas, ele não tem como explicar ou pagar pela fortuna que lhe foi confiada. A decisão, então, naquele momento, prestação de conta era feita quase que de forma pública, né?
Naquele momento, então, segue-se os trâmites da justiça local e aquele homem rico determina que o seu servo, a sua esposa, seus filhos e todos os bens da família fossem vendidos para quitar a dívida. Essa é uma situação estranha para nós, onde ninguém, no nosso país e na nossa sociedade de forma geral, ninguém é preso por dívida, ninguém pode ser escravizado por dívida, ninguém pode mesmo ser constrangido por dívida. Mas não era essa a realidade nos tempos de Jesus. Vendo então que uma desgraça ia se abater sobre a sua família, porque era isso que ia acontecer, aquilo significava o fim daquela família. Porque nem que eles fossem vendidos, nem que todos os bens fossem vendidos, nem que eles trabalhassem a vida inteira como escravos, eles poderiam pagar aquela dívida. Vendo então que a desgraça iria se abater sobre sua família, aquele homem apelou para algo que ultrapassa a justiça. E o que é que ultrapassa a justiça? O que é que vai além da justiça? É a misericórdia. A misericórdia ultrapassa a justiça. Aquele homem reconheceu a sua dívida. E ele pediu que a ordem dada pelo seu Senhor, que tiraria a sua liberdade, a ordem de que fosse vendidos ele, sua esposa, seus filhos e seus bens, fosse suspensa. Suspensa até que ele pudesse pagar. E aquele homem disse assim para o seu Senhor: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Nesse momento da história, os ouvintes de Jesus podem ter pensado consigo mesmo: ele está pedindo demais. Ele está pedindo demais. O Senhor não vai atender esse pedido dele, porque mesmo que ele trabalhasse a vida inteira, essa dívida não poderia ser paga. E era isso mesmo. A dívida era impagável. Nem a boa vontade do servo, nem seu máximo esforço faria com que o seu senhor recuperasse o investimento que ele tinha perdido. Quando eu era adolescente, faz alguns anos já, eu tive que enfrentar uma situação semelhante a essa. Meu último ano no ensino médio não foi pago. E eu terminei esse último ano do ensino médio com uma dívida, junto à escola que eu estudava. E naquela época as legislações eram diferentes. Então, a escola que eu estudava condicionou a entrega no meu certificado de conclusão de ensino médio a quitação da dívida. E eu precisava desse certificado para poder me matricular na universidade. Eu tinha passado no vestibular, queria me matricular, mas a escola não me permitiu, não me entregou o documento, porque eu estava em dívida com a escola. O valor que precisava ser pago, para mim, naquele momento, era impagável. Era um ano de escola e eu não tinha como pagar aquela dívida. Então eu tomei coragem e fui falar com a direção do colégio. E eu levei para a direção daquela escola, da minha escola, uma proposta de pagamento parcelada a perder de vista. Mais ou menos como esse homem aqui da história. Eu disse: olha, tenha paciência comigo, eu vou pagar. Diferente da parábola, eu não fui perdoado da minha dívida. Mas o meu Senhor, da minha história, ele dividiu a dívida. A dívida foi parcelada. E eu fico pensando como teria sido se a direção da escola, no dia que eu fui lá apresentar a minha proposta de parcelamento da dívida, tivesse dito, olhado para mim e dito: Aristarco, está tudo certo. Aqui está seu certificado. Sua dívida foi perdoada. Eu acho que eu estaria dando pulos de alegria naquele momento. Era o que eu mais precisava para poder fazer a minha matrícula na universidade. Era algo muito importante para mim. Eu recebi o meu certificado, né? A dívida não foi perdoada, mas foi parcelada. Mas eu consigo imaginar a alegria desse homem ao ver uma dívida impagável perdoada. Foi
exatamente isso com aquele servo. Agora preste atenção, essa reviravolta na história daquele homem, o homem da parábola, tem um nome. E essa reviravolta só foi possível por causa de algo que se chama compaixão. Compaixão. Indo além do que seria justo, aquele homem não apenas deixou o seu servo livre, deixou que a sua família saísse dali, mas ele perdoou completamente a dívida. Entende isso? Aquele homem chegou dizendo, olha, por favor, parcele essa dívida, eu vou passar o resto da minha vida pagando, mas eu vou pagar. Não me deixe preso, não me venda como escravo. E o seu senhor, compadecendo-se daquele homem, enchendo-se de compaixão, sofrendo junto com ele, não só o libertou da prisão, da eventual prisão que ele poderia sofrer naquele momento, mas perdoou toda a sua dívida. Já imaginou isso? Nem o servo que devia aquela fortuna achava que isso fosse possível. Tanto que quando ele foi para a presença do seu senhor, ele não pediu que a dívida fosse perdoada, ele pediu só um pouco mais de tempo, para ver se conseguia pagar. Ainda assim, ele recebeu o perdão completo da sua dívida. Termina a primeira cena e nós entramos na segunda cena da parábola. A segunda cena começa com a saída do servo. Ele deve ter respirado. Saiu. Aquele momento, possivelmente, esposa e filhos estivessem lá, ele ia prestar conta, já ia sair todo mundo preso daquele lugar. Mas, em vez disso, ele sai com a esposa e filhos libertos. Ele sai dali agradecido pela liberdade, agradecido pelo perdão de uma dívida impagável. Ele saiu aliviado, livre, de sorriso no rosto e acompanhado da sua família. Ao sair, ele se encontrou com outro servo. Este outro servo, ele tinha emprestado dinheiro. Esse homem devia para ele. Era uma boa quantia, não era uma quantia tão pequena. Mas nem de longe se comparava ao que ele antes devia e que tinha sido perdoado. A diferença é que agora ele não era mais o devedor, ele era o credor. A cena, então, meus irmãos, ganha tons terríveis, tons desagradáveis. Aquele servo perdoado agarra seu amigo pelo pescoço e exige que o pagamento seja feito imediatamente. Seu amigo, então, ali meio que sufocado, reconhece a dívida, prostra-se humildemente na frente do seu amigo e pede um pouco de tempo para quitar. E sabe o que ele diz? Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. É o mesmo pedido que tinha sido feito antes. Exatamente o mesmo pedido. O servo perdoado estava no seu direito, a dívida existia. Ela havia sido reconhecida agora pelo seu amigo. Não seria um absurdo ele pedir que ela fosse paga. Mas, meus amigos e meus irmãos, diante do perdão que ele já havia recebido, nós e os ouvintes de Jesus somos alcançados por uma esperança que pulsa dentro de nós ao ouvir essa história de que o servo perdoado haja do mesmo jeito do seu Senhor. A gente queria que fosse assim, a gente lá no fundo espera que ele tenha o mesmo amor, a mesma compaixão, que trate do mesmo jeito as pessoas da maneira que ele foi tratado. A gente queria que ele se enchesse de compaixão, que fosse misericordioso. Talvez concedesse o prazo que o amigo pediu. Ou quem sabe,
superando todas as expectativas, ele perdoasse a dívida do amigo. Afinal, aquela dívida era insignificante diante do que tinha sido perdoado para ele. Mas o servo perdoado não apenas nega o pedido de tempo, mas ele executa imediatamente a dívida e manda prender aquele seu amigo que tinha lhe clamado por misericórdia, prostrado aos seus pés. Que decepção! Que tristeza! Termina a segunda cena da nossa parábola. A terceira cena começa com a reação das pessoas que viram o servo perdoado mandar prender o seu amigo. E sabe o que Jesus diz a respeito das pessoas que viram aquela cena? Jesus diz que elas se encheram de tristeza. Porque é triste ver alguém que foi perdoado não perdoar. Porque é triste ver alguém que foi resgatado não ter coragem de colocar-se a serviço dos outros. Não havia de que acusar o servo perdoado legalmente. Não tinha nenhuma acusação legal contra ele. Ele estava agindo conforme os costumes e a lei. Mas a falta de misericórdia que ele demonstrou, meus irmãos, a ausência de compaixão pelo amigo que lhe devia, a insensibilidade daquele servo perdoado, encheu todos aqueles que estavam ao redor da cena de tristeza. Então, eles conformados com aquela situação, eles vão ao Senhor e contam tudo o que havia acontecido. Então se dá um segundo encontro entre o servo perdoado e o seu Senhor. Nesse segundo momento, a falta de misericórdia do servo perdoado é denunciada pelo seu Senhor. Ele é chamado de mau e questionado sobre o perdão que ele recebera. Será que você não percebeu que foi perdoado de uma dívida imensa? Pergunta o seu Senhor. Por que então você não teve misericórdia do seu companheiro como eu tive de você? E então a terceira cena termina com a terrível notícia de que a dívida antes perdoada seria exigida até o último centavo. Essa é uma das parábolas mais longas e detalhadas que Jesus contou. E como eu disse antes, ela fala sobre como devem ser os nossos relacionamentos no contexto do reino de Deus. Um reino inaugurado por Jesus. Nesse reino, exercer poder não é sinal de valor. Nesse reino, os pequeninos têm espaços. Os frágeis, aqueles que não têm como se defender, têm espaço. Nesse reino, os humildes não são massacrados. Nesse reino, os que têm autoridade não desprezam. Os ofendidos são proativos, agem em busca de reconciliação. Os pecados não são minimizados, mas são tratados com respeito às pessoas. Nesse reino, o perdão é a regra. E começa com o rei. Então deixe-me agora avançar em direção à conclusão da nossa pregação de hoje, fazendo algumas considerações e aplicações sobre o ensino dessa história. Queridos irmãos, um dos pontos cegos da raça humana é a tal da justiça seletiva. Nós somos bons em ressaltar os nossos pontos fortes. E também somos bons em ressaltar os pontos fracos dos outros. E por isso nós somos rápidos em exigir que a justiça seja aplicada sobre os outros, enquanto fechamos os nossos olhos para os nossos próprios erros. Assim a gente acaba com uma imagem completamente equivocada
sobre nós mesmos. E nós precisamos corrigir essa imagem sobre nós mesmos, para que a gente possa ser alcançado pelo perdão de Deus e, ao mesmo tempo, transbordar em perdão para as outras pessoas. Essa parábola nos ajuda nisso. Ela tem um duplo objetivo, ao mesmo tempo que ela revela que a misericórdia e o perdão são marcas daqueles que foram incluídos no reino de Deus. Ela deixa claro que a negligência em perdoar e em ser misericordioso, essa negligência não é admitida do reino e tem graves consequências. A primeira cena da parábola fala sobre a nossa situação diante de Deus e sobre como Deus está disposto a nos tratar. Quem, meus irmãos, de nós poderá manter-se em pé diante do Senhor quando Ele nos chamar a prestar contas? Quem não vai estar em falta? Quem não vai ser achado devedor quando isso acontecer? A verdade é que a nossa desconfiança sobre o amor de Deus é uma dívida impagável diante de um Deus perfeito em amor. É isso que nós não temos como resolver sozinhos, por conta própria. Os nossos esforços em viver sem Deus, porque às vezes é isso que a gente faz, se esforça para viver sem Deus, eles são sempre insuficientes. E porque muitas vezes as pessoas caminham em direção de viver sem Deus, a justiça de Deus não tem outra direção a não ser deixar que a pessoa vá para o destino que ela escolheu. E que esse destino se realize. Viver sem Deus. Acontece que o destino de quem pretende viver sem Deus é perder a própria vida. Veja só, a reviravolta da parábola que Jesus contou tem um nome, eu já disse, o nome é compaixão. O rei se compadeceu do seu servo, perdoou o devedor que ficou, e o rei ficou com o prejuízo da dívida. Vocês entendem isso, que quando o rei perdoou, ele assumiu o prejuízo? Na história de todos nós, na história daqueles que se renderam a Jesus, a reviravolta tem um nome, e o nome é Jesus. É o próprio Jesus, Ele é a compaixão e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Na nossa história, o prejuízo ficou com Cristo Jesus. Foi com Ele. Foi Jesus que arcou com tudo. A justiça de Deus foi suspensa sobre nós, meus irmãos. Mas isso só foi possível porque ela foi executada sobre Jesus. A nossa dívida foi paga, mas foi paga por Ele. Na cruz, sabe o que Jesus gritou? Ao final, ao morrer, Ele disse: está consumado. Mas sabe o que significa essa palavra, está consumado? Essa palavra é um jargão da economia. Quer dizer, está pago, está quitada, a dívida foi quitada. Todo aquele, portanto, que se rende ao amor de Deus, todo aquele que declara Jesus como seu Senhor e Salvador, terá a sua dívida perdoada. E poderá andar com um sorriso no rosto, livre e perdoado por este mundo. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus. E por que eu estou voltando a esses rudimentos da fé? Pastor, a gente já ouviu isso não sei quantas vezes. Por que eu estou voltando para isso? Porque para conseguir perdoar aqueles que nos ferem, meus irmãos, para conseguir perdoar quem nos agride, para conseguir liberar perdão àqueles que machucam a nossa alma, é preciso contemplar a grandeza do perdão que nós recebemos de Deus.
Apenas quem foi perdoado de uma dívida impagável e tem esse perdão vivo na sua alma, é que consegue lidar com as ofensas de cada dia. As ofensas que nos deixam irritados e com desejo de vingança. Então preste atenção. Enquanto você não tiver claro em sua mente a seriedade do seu pecado, enquanto não estiver claro na sua mente quão ofensivo é para Deus rejeitar o amor dele e a direção dele na sua vida, você não vai conseguir compreender a grandeza do perdão que está disponível em Cristo Jesus. E se você não compreender essa grandeza, você vai continuar resistindo a conceder perdão àqueles que lhe pedem. Veja só, os relacionamentos do reino de Deus são pautados no perdão. Mas quando o rei perdoa, isso não é algo para você, não é algo para você usufruir, não é isso. O perdão de Deus é um prêmio, mas não é um prêmio pela sua bondade ou pela sua boa intenção, não. O perdão de Deus é uma dádiva gratuita. Algo que você não merece, que você não recebe apenas para usufruir, mas é um presente que você recebe para compartilhar com outros. Acontece que às vezes a nossa visão é tão pequena que a gente acha que Deus está preparando uns brinquedos para a gente, como se a gente fosse uma criança e fosse pegar brinquedos na árvore de Natal, algo para a gente se divertir. Mas os presentes de Deus para nós são para serem compartilhados. Na maioria das vezes em que nós somos resistentes a perdoar, é porque a gente se acha melhor do que aqueles que ofenderam a gente. É terrível dizer isso, mas é verdade. Toda vez que nós resistimos a perdoar, é porque de alguma maneira, lá dentro de nós, a gente se acha melhor do que aquela pessoa. Tipo assim, tudo bem, eu fui perdoado, mas, caramba, eu sou digno de perdão. Deus viu alguma coisa. Ou se a gente não diz assim, a gente diz assim, não, tudo bem Deus me perdoar, mas fulano, não é possível, fulano não tem como perdoar. E aí a gente começa a alimentar no nosso coração uma inverdade a respeito da nossa condição diante de Deus. Nós não somos melhores do que aqueles que nos ofendem. Nós não somos melhores do que aqueles que nos agridem, que nos atacam. Nós não somos melhores. Aquele senhor não perdoou o seu servo porque ele era legal. Não. Ele o perdoou porque ele se encheu de compaixão, de amor, e decidiu ficar com o prejuízo. Porque perdoar é ficar com o prejuízo. É interessante porque nós hoje nos perguntamos, na nossa infantilidade espiritual, nós nos perguntamos assim, como é que eu posso perdoar essa pessoa? Meio que indignados com as ofensas que a gente sofreu, indignado com o que a pessoa disse, indignado com como ela machucou a gente, ou nos traiu, ou nos deu prejuízo. E nós então nos perguntamos, como eu posso perdoar essa pessoa? E por trás dessa pergunta há uma certa indignação e um ar de superioridade, meus irmãos. Mas a pergunta do Senhor ao servo perdoado foi outra. A pergunta do Senhor ao servo perdoado foi: como você pôde não perdoar? Diante do perdão que você recebeu, como você pôde negar o perdão a ele? A falta de perdão é incompatível com o reino de Deus. Por isso, aquele que persiste em negar o perdão,
aquele que resiste em liberar a outra pessoa, o ofensor, ainda não se deu conta da natureza do reino de Deus. Não entendeu ainda. Isso é impressionante, porque Jesus já havia falado sobre isso quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Lembra disso? Eu sei que nós, evangélicos, sobretudo, não repetimos aquela oração com muita frequência. Mas na oração do Pai Nosso, o perdão se confunde de tal forma com a natureza do reino, que Jesus nos orienta a pedir a Deus que nos perdoe, ou que perdoe nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Veja que Jesus está dizendo com isso que a natureza do perdão é inalienável, inseparável do reino. Perdoar, portanto, meus irmãos, não é uma questão de conseguir ou não conseguir. Perdoar é uma decisão seguida de um processo. Perdoar não é sentir-se bem a respeito da outra pessoa. Perdoar é decidir, e a decisão é essa: libertar o ofensor da justiça do ofendido, que é você. É não deixar que o seu ofensor fique à mercê da sua justiça. Perdoar é uma decisão, mas também é um processo. Esse processo envolve várias questões emocionais que nós não vamos ter tempo de tratar nessa pregação de hoje. Mas parte desse processo é crescer em confiança na justa misericórdia de Deus, na justiça misericordiosa de Deus. Perdoar é abrir mão da sua própria justiça e confiar na justiça de Deus. É uma questão de decidir sofrer o dano, confiando no amor e no suprimento de Deus. Que Ele nos socorra, nos ajude, que a gente possa experimentar o reino de Deus em toda a sua amplitude. Inclusive, naquilo que diz respeito ao perdão recebido de Deus e ao perdão concedido àqueles que nos ofendem. Que o Senhor nos ajude, nos socorra e seja o nosso lugar seguro nessa semana que está começando.